Olá, estamos ao vivo então aqui no canal Inspire-se LM no YouTube. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O pessoal ainda está chegando, mas se você está assistindo aqui gravado, eu sou o Flávio Endo. A minha missão aqui é ajudar você a viver sem ansiedade, sem estresse, de uma forma simples e duradoura, simplesmente jogando mal-entendidos fora. E hoje, para sexta-feira, né, é um dia que a gente sempre traz alguém aqui para conversar, para bater um papo e para explorar um pouco como tem sido a jornada. Hoje a nossa convidada é a Marina, lá de Passos, Minas Gerais, empresária, mãe, amiga nossa, está na jornada aí há um bom tempo já também. Deixa eu já trazer ela aqui. Vamos lá. Oi, Marina, boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada, Flávia, honra minha, viu? Que coisa boa, estou feliz de estar, a gente poder bater esse papo. É verdade, e a gente estava conversando aqui, eu e a Marina, antes da gente entrar no ar, que já faz um tempo que a gente não se vê, né, por causa da pandemia e tudo mais. E até esse bate-bola, então, pode ser que a gente descubra algumas coisas que a gente não conversou ainda também. Vai ser bem bom. Sejam todos bem-vindos. Ó, quem já deu um oi aqui é a Lúcia Martinelli Moya, seja bem-vinda. A Leila também, a Leila tá aí, a tia Leila. Tia Leila. E vamos lá. Pessoal, quem quiser ao longo, né, eu vou conversando aqui com a Marina, né, e de repente surge alguma pergunta, alguma curiosidade sobre a jornada dela, a gente sempre fala aqui sobre as jornadas, né, e coloque aqui nos comentários, tá bom? No chat ao vivo, que a gente consegue ir conversando com vocês e tentando responder as perguntas também, tá bom? Vamos lá. Marina, antes de mais nada, né, eu queria de novo e agora oficialmente te agradecer por estar aqui, ter disponibilizado esse tempo, né? Igual você estava falando, né? Sexta-feira é um dia corrido na empresa e tudo mais, e você está aqui disponibilizando. Eu vejo assim como é uma gratidão minha, porque as pessoas que vão assistir esse vídeo ou que estão assistindo agora, elas podem e têm a possibilidade de se inspirar, né? Se inspirar na sua história, se inspirar a iniciar a jornada. Algumas pessoas estão na vida, mas ainda não despertaram para uma jornada do autoconhecimento, né? Então, obrigado, obrigado por ter disponibilizado esse tempo aí para gente. Ô, Flávio, eu que agradeço, viu? Para mim é um prazer enorme estar, né, assim, podendo falar do Inspire-se que tanto trouxe de resultado para mim, né, para minha vida, para aqueles que estão ao meu redor, né, aqueles que convivem comigo, e até né, a gente pode ampliar isso aí, porque eu acho que a gente amplia, né, nossas ações, nossos pensamentos, que vai muito além daquilo que a gente pode perceber, né? Então, assim, Nossa, verdade. Essa busca por nos entender, né, assim, para dar conta dos desafios, eu acho que vai muito além de nós mesmos, né? É claro que a gente traz essa busca no intuito de se sentir bem, né? De buscar esse bem-estar. Então, eu vejo assim que quando a gente encara o desafio, né? Isso é, de certa forma, muito ampliado, né? É verdade. Você falou uma coisa que me despertou aqui uma coisa interessante. Geralmente essa jornada do autoconhecimento, ela começa com uma busca porque a gente quer alguma coisa melhor para nós, né? Eu quero algo melhor para mim, eu quero, sei lá, encontrar paz, tranquilidade, poder melhorar os meus relacionamentos, enfim, aí a gente entra nessa jornada. E como você bem falou, e talvez a gente poderia até classificar isso como algo egoísta, né? Então eu estou indo para essa jornada em busca própria, né? De um melhoramento próprio. E é muito interessante porque a maioria das pessoas que entram nessa jornada e vão se aprofundando, passa a ser algo muito altruísta, né? Porque você quer que os outros também despertem, você quer que os outros também possam colher frutos como você.
E aí a gente vem, por exemplo, aqui na sexta-feira, compartilha, justamente para inspirar as outras pessoas também a estarem aqui conosco. Então é muito, muito interessante. De um movimento inicialmente egoísta, em algum momento torna-se muito mais um benefício para os outros, para a sociedade até, né? Para a humanidade. Sim, sim. Isso que nós estamos falando, eu acho que vai ser bem compreendido ao longo da nossa conversa, né, assim, nos relatos que eu acredito que, né, assim, que eu vou estar fazendo aqui, porque a gente entende que a busca é sempre para trazer esse bem-estar próprio, né? No entanto, o resultado disso, ele permite que muita coisa através da gente, né, ela atinja outras pessoas. Então, assim, não necessariamente que a gente leve esse caminho, né, que eu acho que também, assim, através da minha experiência, muitas pessoas buscaram esse caminho, né, que, assim, que é um despertar, né, da própria essência, né, mas, assim, dá para colher esse resultado através de nós, né? E eu acho que no momento, né, assim, enquanto a gente for relatando algumas coisas, isso vai ser melhor compreendido, sabe? Perfeito. Aí Perfeito. eu quero que colocar as minhas experiências, né? Quais foram as experiências que eu tive, né? A partir do Inspires, que eu tive a oportunidade de fazer 3 vezes. A gente fica meio viciado, sabe, Flávio? A gente fala assim, aí fica pensando, fala assim, nossa, mas não deu resultado? Não, não é isso não, deu muito resultado, porque assim, a questão é que a gente vai entendendo que isso dá para aprofundar, sempre dá para aprofundar um pouquinho mais, né? E a gente quer se aproximar daqueles que já estão olhando nessa direção, né? Como você mesmo diz, né? Assim, olhar para uma nova direção, né? E quando a gente, né, tem a oportunidade, fala assim, o Flávio está em paz, falei assim, nossa, vamos lá olhar para a direção, assim, que é o que você falou, a gente gostaria muito que todos estivessem olhando numa mesma direção, né? Ou numa direção que pudesse trazer essa esse Harmonia. olhar para si, né? Quer dizer, assim, essa condição de olhar para si, né? Que é a experiência, como você diz, a experiência é sempre de dentro para fora, né? E nunca, e a gente se engana, né? Acho que o maior mal entendido que existe é a gente achar que a experiência é de fora para dentro, né? Então Eu sempre digo aqui, né, no canal, que a coisa é tão simples, tão simples, tão simples, né? E a gente já ouviu, né? A gente ouve por aí, mas quando a gente começa realmente a se aprofundar e ganhar esse entendimento de uma maneira visceral, que você realmente compreende que a nossa experiência nunca é de fora para dentro, é sempre de dentro para fora, né? Aí sim, realmente a coisa muda muito na nossa vida, né? Então eu queria destacar aqui o primeiro momento, né? Assim, foi a primeira oportunidade que eu tive de fazer o Espírito, né? Acho que foi o primeiro Espírito em Passos, né? A primeira turma. Não foi? Foi a primeira turma, não foi, Flávio? Foi. Foi no grupo fechado, né? No colégio. E é interessante, assim, que ali já deu início a um despertar, né? Que eu acho que o despertar ele é eterno. A gente, sei lá quantos anos cada um vai viver, mas, assim, é um eterno despertar, né? E nesse primeiro momento, né, no Espíritos, eu vou colocar, assim, algo assim que, de certa forma, chega a ser um pouco chocante, né? Mas que quando há esse entendimento, a gente consegue ter esse olhar, sabe? Assim, ter olhar na direção, que foi uma coisa que você trouxe, me marcou muito, de assim, você, dentro da experiência, aquela experiência é exclusivamente sua, né? Ela é uma experiência sua, porque assim, você pode ter outras pessoas envolvidas, né, numa situação,
mas que aquela experiência é sua, seja a experiência que for, né? Seja ela uma experiência prazerosa ou uma experiência de dor, né? Ainda assim, ela é uma experiência sua, né? E é o olhar para aquela experiência que vai fazer toda a diferença. E aquilo ali, quer dizer assim, quando a gente fala do bom, é muito bom, né? Quer dizer assim, é muito tranquilo. Mas quando você fala de uma situação dolorosa, né? Às vezes é chocante, porque tudo é experiência, toda situação é uma experiência, né? Então, assim, me choca, eu falo assim, putz, mas assim, como assim? De repente, assim, você, né, numa situação de dor, de violência, como assim que a experiência é só minha, né? E aquilo ali, assim, meio que dá um chacoalhão na gente, né? Dá uma... E daí a pouco, assim, esse chacoalhão vai te mostrando que tudo isso faz muito sentido, né? Ter aquela como você reage àquilo, né? O que essa experiência te traz, né? Será que ela é só dor? Será que ela tem algo a mais, né? Tem algo além da dor, né? Então, assim, é uma coisa que mexeu muito. Naquele primeiro momento, mexeu bastante, sabe, Flávio? Isso já foi no primeiro momento, então, que caiu essa ficha para você. Foi, muito. Que Naquele, legal. né? Então, assim, né, outras reflexões, né? Mas foi a que mais me marcou no nosso primeiro encontro. Ótimo. Nossa, Né? muito bom. E conecta muito com o que a gente falou, com o que eu falei ontem aqui na live de ontem. E a gente estava falando sobre passado, né, Marina? E sobre as experiências do passado, sobre não ser vítima, né? Ou deixar de ser vítima do passado, né? Porque é uma questão bastante comum, né? As pessoas sofrerem com algum acontecimento do passado. E uma das perguntas que aconteceu essa semana, né, foi a seguinte: tá, mas existem coisas que são ruins, existem coisas que são injustas no mundo, né? E toda vez que eu lembrar disso, obviamente eu vou sentir a mesma coisa. E não é verdade, né? Não é uma verdade, porque os fatos, os acontecimentos, eles simplesmente são, né? Um pneu furado, ele é simplesmente um pneu furado, né? Ah, Fábio, mas você está falando de uma coisa muito básica, sei lá, uma agressão, alguém te agrediu no passado. A agressão, o fato em si, ele é só um fato, né? A experiência que essa pessoa que estava ali vítima dessa agressão, por exemplo, podia ter sido uma experiência muito forte de medo, de insegurança, de raiva, de ódio, de incapacidade, enfim, uma miríade muito grande de experiências possíveis diante daquele fato, né? Não estou dizendo que está certo ou está errado, o julgamento em si, ele já é algo criado também, né? Já é algo que nós criamos. Então, quando a gente leva para esse nível, a gente tem que olhar só na simplicidade e não achar, por exemplo, que quando essa ficha caiu para você, né? De que todos criamos uma experiência completamente diferente, às vezes de algo assim tão inadequado, né, para uma experiência humana, sei lá, uma agressividade, mas que se a gente olhar na raiz da experiência, ela é sim criada. E aí quando você fala assim, então eu criei errado, porque eu sofri, porque eu senti medo, eu criei errado. Não, não criou errado, eu só estou dizendo que você criou, naquele momento, medo ou raiva, né? E que com o passar do tempo, a gente olha para aquele evento do passado e às vezes a gente experimenta outras coisas. A gente nunca vai experimentar a mesma coisa, como a gente experimentou naquele dia que aconteceu aquilo. Às vezes você pode experimentar uma raiva maior ainda, um ódio, né? De repente no dia você sentiu medo e agora você sente ódio. Não estou falando que a experiência criada está errada ou está certa, né? Não é este o ponto.
mas para você perceber que nós não somos vítimas das coisas de fora, e nem do passado, nem do que já aconteceu, né? A única coisa que nos mantém nisso é o mal-entendido, de que eu sou vítima disso do passado. Uhum. E é interessante isso, que a gente, assim, com isso fala muito de crenças, né? O julgamento, ele está nas crenças, né? De que de certo e errado. Então, assim, uma experiência, né? A gente fala até entre irmãos, né? Às vezes é a mesma situação onde, de repente, o pai ou a mãe chamou atenção, aquela situação pode ter marcado mais um filho que outro. Né? Vamos pensar que está dentro da mesma casa, né? E isso aí acontece a todo momento, dentro de uma empresa, né? Quer dizer assim, às vezes a gente, dentro de uma situação numa empresa, um viu a situação como algo, né, desesperador, e o outro já viu aquilo como aprendizado, fala assim, nossa, que bom que isso aconteceu, para a gente poder melhorar isso aí, né? Quer dizer assim, então cada um tem uma experiência sobre aquilo, né? Um, de repente, se sentiu, né, fala assim, nossa, eu me senti muito mal, me senti culpado pela situação, né? E o outro não, ele não se sentiu culpado, ele se sentiu responsável, a ponto de ter o poder de transformar aquilo, né? Quer dizer, assim, olha, você vê, são percepções diferentes, né? Então, assim, a todo momento a gente cria uma experiência, né? E elas, dentro da mesma situação, elas são diferentes. É verdade, isso mesmo. Né? E só pegando esse gancho, a gente tem que tomar um cuidado também só para não julgar também, porque de repente a pessoa ela sentiu uma incapacidade, um desespero, e o outro foi de repente mais criativo, viu como uma oportunidade. A gente tem uma tendência a julgar a experiência daquele que viu, né, mais negativamente. Mas não, é só uma experiência, poderia ter sido outra, né? Claro. Isso é interessante também, a gente poder não julgar, né? A gente respeitar né? Saber respeitar a condição do outro. Eu achei muito interessante, olha que é um vídeo de um sobrevivente de um voo da Varig. Você já viu esse vídeo? Gente, é incrível. Porque, fantástico. Assim, é fantástico, porque, assim, aquela experiência, naquele momento, ele sentiu aquele ímpeto, assim, de levantar, né? E é interessante que ele reconheceu isso nele, né? Quer dizer, cada um pode ter percebido de uma forma, pode ter enxergado o que ele enxergou, né? Porém, a reação dele foi diferente, né? Então, é bem isso, assim, não é que o que está certo, o que está errado, porque, na verdade, é orientado para que as pessoas não saiam do lugar, né, que é mais seguro que elas estejam no cinto de segurança, né? Então, assim, realmente, ele poderia ter sido o único a morrer também, né? Então, é verdade. Nunca sabe, não tem certo e errado, tem aquilo que a gente reconhece, né? Que a gente consegue reconhecer e assumir, administrar, né? Falar assim, não, eu sou assim, né? Isso é um ambiente, de repente, que eu não gosto, né? Aconteceu, a gente, quando fez a mudança da fábrica, eu tenho a impressão que uma funcionária já esteve nesse mesmo local que nós estamos hoje, sabe? E ela não quis vir para cá, ela pediu demissão porque ela não quis vir para esse novo endereço. Quer dizer assim, a experiência é dela, né? E tá tudo bem, né? Verdade. Tá tudo bem, com certeza. Tá tudo bem. Ô Marina, deixa eu só dar um alô aqui para... Tem vários convidados seus, acho. Que joia. Vamos lá, depois da Landra... vou dar os boa tardes para todos aqui, hein? Sandra Elisei, Elisa Lemos, André Luiz Almeida Nascimento, ele comentou aqui, boa tarde, assistindo e compartilhando. Judite Oliveira, o Rafael, que é o sobrinho da Leila. O André comentou, tive o prazer de fazer um curso da Live Mind ministrado pelo Flávio em 2019, sensacional. Show de bola, o André, poxa vida. Tá aqui. Jane Lemos, Jane tá aqui. Parabéns, Marina, bom ver a sua participação.
Creunice Gonçalves, boa tarde a Minha todos. amigona. Ei, que Er, beleza, coisa linda. Erliandra Aquino. Leandra, amicíssima também. Eu falo assim, é bom quando a gente é rodeado de amigos, né, Flávio? É verdade. Muito bom, né? Muitos amigos. Tem a Laniele, que é lá dos Estados Unidos. Fazia um tempinho que não aparecia, hein, Lani? Seja bem-vinda de volta. Ricardo Medeiros, show de bola, Ricardo. Ana Ricardo, Luísa. amigão A nosso Aninha. também. A Aninha está assistindo também, show de bola. Ana Joia. Luísa. Aí, ó. Tem mais gente assistindo aí. Se quiser mandar boa tarde aí, passo o nome aqui para a Marina, tá bom? Que joia. Show de bola, Estou Marina. muito feliz, viu, Flávio? E eu falo assim, ó, que esse trabalho que você trouxe, né, que se você trouxe para o Brasil, é um trabalho assim maravilhoso, né? O quanto impactou, né? Assim, tantas vidas, né? E eu falo que as vidas que tiveram né, assim, as pessoas que tiveram esse contato direto, e eu posso afirmar que o que foi colhido de forma indireta também existe, sabe? E eu queria relatar isso aqui para você, sabe? Isso. Vamos pegar isso então, Marina, agora. Bom, a Marina então fez a primeira imersão em janeiro de 2018. De lá para cá já repetiu mais 2 vezes Isso. e tem colhido frutos e segue na jornada. E aí eu queria Sempre. explorar com você, Marina. Vamos ver, de repente, desse primeiro insight que você teve com relação a realidades separadas. O que isso frutificou para você? O que te trouxe de resultados? O que você percebeu? Como isso se refletiu nas outras pessoas? Como que foi? Ah, assim, eu estou pontuando em função do momento, né? Quer dizer, do primeiro, segundo e terceiro momento no Inspire-se, porque houve assim uma evidência muito clara, sabe? Mas isso eu posso te afirmar que a todo dia é uma ficha que cai, sabe? A gente, assim, fala assim, nossa, caiu mais uma ficha. Caiu mais uma ficha. Muito bom. Então, assim, ó, eu lembro, assim, numa coisa bem evidente, né? Assim, numa situação bem evidente, no segundo momento, né? A gente está ali, né, assim, com a percepção bastante aguçada, né? E teve uma situação em casa, na verdade não foi em casa, foi na família, né? A gente estava fora de casa, mas estava havendo uma discordância, né? Assim, com o meu marido, né? E naquele momento eu falo assim, meu, mas será que ele não está entendendo o que eu estou, né? Assim, o que eu estou passando, né? O que eu estou querendo falar? E aquilo ali foi me trazendo um sentimento muito ruim, né? Quer dizer, assim, eu cheguei realmente a ficar muito nervosa com aquilo. E assim, chegou a um ponto que assim, eu estava dirigindo, ele estava entrando no carro e eu não percebi que ele ainda não tinha entrado, que ele não estava já dentro do carro, sabe? E eu toquei. Na hora que eu acelerei, ele caiu. Graças a Deus, nada de mal aconteceu, sabe, Flávio? Mas sabe aquela ficha de um tamanho do mundo, assim, que cai? Uma ficha enorme. Perceber como que eu estava reagindo à situação. A questão não é o outro, sou eu, né? Como que você está dentro da situação. A gente tem uma facilidade de responsabilizar o outro pela situação, né? Como que a gente dá esse poder, né? Eu falo assim, chega a ser uma coisinha de a gente empoderar o outro disso, né? De definir uma situação, sendo que essa situação eu mesmo posso vivenciar da forma que eu quero, né? Aí eu acho que é o como reagir àquilo, né? Eu posso experimentar uma outra coisa,
né? Eu posso experimentar um outro olhar daquilo, né? Sobre aquela situação. Então, assim, foi uma coisa que me chocou demais. Eu lembro até que eu falei assim, nossa, eu tenho que falar isso pro Flávio. Eu contei na época, né? Eu lembro. E, Marina, como é que foi depois, esse momento que aí você viu, né, o seu marido caindo, aí se deu conta, você estava com muita raiva. Tava com Num muita segundo, raiva. num segundo seguinte, o que você estava sentindo? Bom, primeiro a gente fica em estado de choque, né? Dá aquela paralisada. Como assim, né? Quer dizer assim, o que eu estou fazendo, né? Como que você passa a assumir a responsabilidade da situação, ao invés de responsabilizar o outro por isso. E foi muito bacana que, assim, eu dei um tempo, né, para eu assimilar isso tudo, e depois chamei ele para uma conversa, sabe? E foi uma conversa maravilhosa, sabe? Assim, que ela deu uma outra direção para nossa relação, sabe? Então, assim, foi aonde a gente passou a respeitar, né? Assim, a partir, olha para você ver o movimento, quando a gente faz um movimento a partir de você, tudo transforma, né? É, O outro também, ele colhe frutos disso, né? Então, olha, você vê, na relação, passou a ter essa individualidade, né? Olha, essa situação, né? Eu sou responsável, eu consigo definir o que eu quero experienciar com isso, né? Eu tenho essa perfeito. condição para trazer essa experiência da forma ideal, né? A forma com de acordo com aquilo que eu acredito, né? Eu acredito, se eu acredito que ela pode ser harmoniosa, ela vai ser harmoniosa. E não depende do outro, depende só de mim, Uhum. né? Então, assim, foi uma das chaves, daquelas viradas grandes, né, que a gente dá, e que realmente, assim, foi levando para realmente para um outro caminho. Graças a Deus, olha, gente, não é fácil. Para quem está assistindo aí, conhece, muita gente com certeza aí me conhece, né? 24 horas no ar. Assim, a gente trabalha junto, né? Convive, né? Dorme junto. Então, assim, é praticamente 24 horas. 24 horas é bem exagerado, né? Por exemplo, agora ele está lá trabalhando, eu estou aqui na live. Mas, assim, a Verdade. convivência é muito grande. Então, se a gente não souber administrar isso, né? Não é realmente, não é. Aí a gente vai trazendo os complicadores, né? E a gente sempre acha que o externo é que define, né? O que define é sempre o fator externo. E, no entanto, hoje eu tenho total clareza que o fator interno ele define, né? Aquilo que está dentro de mim, aquilo que eu permito, aquilo que eu até posso definir como experiência, é que vai fazer toda a diferença, né? É, é. Eu estava pensando sobre esse acontecimento também, é, uma reflexão aqui para mim também, que a gente não só justifica o nosso sentimento, às vezes a gente atribui ao outro, né? Ah, você fez eu sentir raiva. Mas a gente muitas vezes é, usa esse mesmo argumento para justificar as nossas atitudes, né? Então, por exemplo, você saiu, sei lá, de repente mais bruscamente com o carro ali, na pressa e tal, muito facilmente, talvez num outro momento, você ainda culparia ele, né? Sim, Porque foi você que sim, fez eu sentir raiva. Então, né, tipo, é bem feito também. exatamente isso, Flávio. Exato, você descreveu perfeitamente. Eu teria culpado ele. É, Teria culpado então. ele da minha raiva. E Eu eu também, acho que e aí você estava contando, e essa história eu já conhecia, né, Marina? Você já tinha compartilhado comigo, mas recentemente, foi este ano ainda, eu não me lembro, já faz algumas semanas ou meses já, mas foi este ano. Eu tava com raiva, não tava bem assim também. E eu também entrei no carro e tava estacionado
Tava lá no meu apartamento, né? Eu tava saindo com o carro. Então tava a família inteira no carro, supostamente. O meu filho ainda não tinha entrado no carro. E eu comecei a andar com o carro para trás, né? Aí tinha algumas pessoas que viram, gritaram assim também. E aí também caiu aquela fichona, eu falei, nossa, meu, eu tô tendo atitudes, né? Tudo isso, ó, e ainda bem que não aconteceu nada, porque eu tô com raiva, né? É. E em outras épocas, nossa, facilmente eu ainda ia brigar com o moleque falando, tá, a culpa é sua porque você fez eu sentir raiva e tudo mais, eu ainda ia fazer isso, com certeza. E Mas não, nesse momento foi um momento também até de dar uma, sabe, deixar passar mesmo aquela raiva e, né, tipo, ó, na hora eu falo assim, você toma na hora consciência você de que fica, eu tô fora da caixinha. na hora você fica até meio paralisado, né? Assim, dá uma. É, foi um Porque choque, para mim foi um realmente choque também. a gente reconhecer, a gente assumir essa responsabilidade não é nada comum, né? Não é comum que É, a gente faça isso, né? De trazer para si a situação, né? Mas e eu, o que, que eu posso fazer com isso, né? Qual que é a, é. qual que é a minha parcela aí de. Então, assim, são várias situações e a gente consegue, sabe, Flávia, assim, trazer, sempre assim, em alguma oportunidade, a gente traz esse olhar, sabe? Né, assim, mas o que, né, assim, e o que Foi que, isso que que isso. foi esse momento assim, Marina, que, por exemplo, trouxe esse olhar, mas você acredita que esse momento específico foi o momento que despertou curiosidade também no Zecão, no marido? Eu Porque acredito depois que ele veio, né? No ele, segundo que depois você ele fez foi quando ele veio, não foi? foi, é isso mesmo. Eu acredito que sim, né? Eu acredito que sim. A gente, assim, ele sempre foi muito aberto, né, assim, a participar, mas, assim, ele não tão buscador como eu. Eu busco muito, busco, assim. É aquela coisa, se tá incomodando, é algo que a gente, né, eu sempre penso assim, eu tenho algo a fazer com isso, né, eu tenho algo, né, achar uma saída, né? Aham, E aí, assim, legal. ele não é muito de buscar, mas ele se abre, sabe? Então, eu acho que quando ele percebeu nessa. Né? E assim, eu deixei claro, falo assim, olha, eu agiria de outra forma. Eu falei para ele, eu falei assim, em outros tempos eu teria agido de outra forma. Só que hoje eu tenho essa clareza que eu poderia ter feito diferente. Né? Maravilhoso. A Lani comentou aqui, Lani, eu também pensei isso na hora, né? Quando você estava falando de a convivência 24 horas por dia, com a pandemia, né? Com o advento da pandemia, muita gente começou a conviver com os seus familiares, né? Marido, esposa, filhos, 24 horas por dia, né? E a Lani comentou aqui que é uma realidade, eu tenho ouvido muito isso, né? Já desde o ano passado, ela colocou crises familiares. Sim. Eu tenho pessoas próximas que os relacionamentos terminaram, né? E realmente foi por conta disso. Uhum. E se a gente for olhar, foi por conta dos mal entendidos, né? Dos mal entendidos. Sim. Esse entendimento, ele é muito simples, mas é muito transformador, revelador, harmonizador para as relações, É, né? Flávio, eu vejo assim que sempre a gente tem, às vezes até por uma questão, por não achar um recurso, por não buscar um caminho, a pessoa vai buscando artifícios, né? Então, assim, eu não estou dando conta de me relacionar, eu vou me afogar no trabalho, né? Então, ela trabalha para não ter que conviver, para não ter que lidar com as questões familiares, né? É, Então, isso aí, eu falo que eu
Não é fácil, viu, gente? Assim, realmente não é um desafio muito simples, não. Mas eu posso afirmar que eu sou muito abençoada, muito abençoada, porque assim toda essa condição, né, de trabalhar, né, da gente trabalhar junto, da gente e a gente convive muito assim. Nós estamos dentro de casa, se a gente tiver que sair, a gente sai junto. É muito difícil que a gente desgrude, sabe? E nós somos muito diferentes. E como que isso permite que a gente crie novos olhares, né? Porque né, se eu consigo olhar para mim, eu olho tranquilamente para o outro. Se eu não consigo olhar para o outro, talvez eu não esteja dando conta, né? Muito certo que eu não esteja dando conta de olhar nem para mim. É verdade, olha só, Né? muito bom. Muito bom, é Então, assim, verdade mesmo. eu vejo muito dessa forma, sabe? Enquanto a gente está nessa busca, uma vez o Pedro, meu filho, ele falou assim: Nossa, mamãe, mas toda conversa, né? Assim, às vezes a conversa de vocês às vezes vai para uma discussão, né? Aí eu falei assim: Olha, Pedro, eu concordo com você que não é nada agradável, mas enquanto a gente estiver discutindo, você pode ter certeza que a gente está caçando meio de fazer dar certo. E ele falou assim: Você sabe que eu me aliviou mesmo? Que a gente assim está fazendo algo para que dê certo. Claro que não é da forma mais adequada, né? Sim. Mas as diferenças e as discussões, para mim, na minha experiência, elas mudaram de nível, assim, eu vou dizer. Porque antigamente, antes de eu ter contato com esse entendimento, era muito mais infantilizado, assim, era uma questão mais, tipo, só o pessoal, só o ego doído. Sabe quando o nosso ego fica doído? E aí você começa a ficar birrenta, igual uma criança birrenta, né? E aí fica de mau humor, começa a fazer coisas só para provocar o outro, essas coisas. Com o passar dessa minha jornada, a minha paciência melhorou muito, o tipo de discussão é muito mais relacionado efetivamente à diferença das ideias e não no pessoal, né? Você Não para de levo. querer convencer o outro daquilo que você acredita, né? Exato, exato. É mais uma discussão mesmo, uma troca. E às vezes fica acalorada, com certeza. Às vezes fica. Porque o ego também né, tá ali, ele tá sempre ali, né? Verdade, é verdade. Mas cada vez menos. Cada vez Cada menos. vez Né? menos. E também eu me vejo mais aceitador da opinião do outro também. Né? Poxa vida, eu acho que eu não tô afim nem de ficar querendo argumentar. Vamos na dela mesmo. Vamos no que ela definiu. Ou aquela outra pessoa teve aquela ideia. Não sei se eu tenho ideia melhor. Vamos na dele mesmo. Antigamente não, eu ia querer achar a minha ideia e a minha ideia era a melhor, né? Flávio, Ainda tem um pouco disso, mas vai e, diminuindo, parece. e posso falar uma coisa com sinceridade, que assim, diante disso tudo, quando a gente fala que a gente aceita, né? Tipo assim, passa a aceitar a opinião do outro, a visão do outro, é um momento que você também se permite a uma nova experiência, da qual vem através do outro. É muito Então, bom isso. né? E assim, eu É tenho muito bom. vivido muito isso, sabe? Eu tenho vivido isso. Essa coisa assim, nossa, quando eu aceito, eu estou permitindo que eu viva através de outros olhares que não é o meu, que eu não teria, tipo assim, algo que eu não pensaria, que eu não criaria, né? E surge através do outro. E fica mais colorida a vida, né? Fica com Muito, outros sabores que nossa, a gente não muito, experimentaria se não fosse assim. exatamente. É isso mesmo. Por isso a importância, por isso tudo é tão perfeito, né? Por isso que acho que Deus criou cada um bem diferente mesmo, para ficar muito saborosa a vida, né? Exato. Basta a gente começar a entender isso melhor, né? Isso tem a ver que agora, se você me permitir, nós vamos falar do soltar.
Essa Vamos. parte, essa foi do terceiro encontro, né? Você lembra? Tanto que eu te Foi, atornei? porque eu vou contar rapidinho, né? Bem para a gente chegar no terceiro encontro. A Marina, no primeiro, caiu essa ficha e tal, ela ficou, nossa, muito bom. No segundo, acho que foi no segundo, né? Também caiu outras fichas e tal, aí ela até comentou sobre a questão de dar entrevista e tal, e aconteceu, né? Ficou super bem, falou em público, beleza. No terceiro, eu falei, nossa, a Marina vai vir, que maravilha. Acho que foi o mais suado, assim. Foi, foi. Esse eu dei trabalho, né, Flávio? Esse a Marina deu trabalho. Olha, mas eu vou te falar que foi por Deus. Por Deus, eu tive, né, assim, eu tive essa oportunidade, graças a Deus, né, com você mentorando essa questão, né, porque ela foi uma semana antes da pandemia. Isso. E olha, Flávio, eu vou te falar com sinceridade, assim, ó, quem tiver aí na escuta, aumenta o volume, porque essa história é boa. Foi esse terceiro encontro, nós, né, foram muitas reflexões, e eu batendo muito na tecla, Flávia, essa questão do soltar. E no livro, que a Revolução do Pensamento, né, que o Flávio sempre indica, até antes que a gente faça o Inspires, né, leia a Revolução do Pensamento, não é isso? E um trecho do livro traz esse mesmo. Um trecho do livro que também me chamou muita atenção, talvez que é algo que, para mim, né, fez toda a diferença, né? E até eu passei a entender que havia um controle, né? Que eu não percebia, né? Eu tinha um comportamento controlador, né? Achando que tudo pudesse estar ali, né? Que eu tivesse que controlar tudo, né? Tivesse que dar direção para tudo. No livro fala uma experiência de um piloto de avião, né? Um aprendiz. Pode contar rapidinho, Flávio? Desse trecho? Pode sim. Então, ele, assim, que ele como aprendiz, ele pilota um avião especial, né? E ali ele teve né, num voo, ele teve um problema, né, no avião, o avião começou a desgovernar, né? E ele apavorado, chamando a central, chamando, né, pedindo socorro, né, fala assim, o que eu faço, o que eu faço? E lá na central, a orientação, né, o professor, né, O instrutor dele. o instrutor falando assim, solta o controle. o controle, solta o controle. E ele, como assim controle? Como que eu solto o controle? Como que eu solto? E ele insistindo, né, assim, apavorado, e ele fala assim, solta o controle. Mas você não está entendendo, é um caso de vida ou morte. E o instrutor falou, é um caso de vida ou morte, você tem que soltar o controle. E ali, no momento que ele soltou o controle, o avião estabilizou. Por quê? Né, assim, o instrutor ele tinha consciência disso, né? E no pavor, né, naquela experiência apavorante, né, desse aprendiz, né, de piloto, ele achava que ele tinha algo a fazer, ele não tinha absolutamente nada a fazer. Então, assim, aquilo ali mexeu muito comigo. Foi o que nós conversamos muito, né, sobre esse soltar, e a gente, né, e foi uma discussão, muitas reflexões, né, Flávio, sobre isso, muitas reflexões. Eu sei que, resumindo, uma semana, no dia 17, né, de março do ano passado,
foi o caos, né? Todo mundo, pandemia, foi declarada pandemia no Brasil, né? O primeiro caso então, assim, foi aquela loucura, o que fazer, e aí eu tive total clareza daquilo que eu estava preparada para viver. Simplesmente, eu olhei para a cara, né? Eu olhei para o meu marido e falei assim, olha, eu acho que nós temos que continuar fazendo o que nós estamos fazendo. Tem serviço aqui para 2, 3 semanas, e eu acho que em relação à pandemia, a gente, né, eu, por mim, a gente toca o barco. Ele falou assim, não, por mim também, vamos tocar o barco. E aquela, Flávia, eu sei que assim, em outros tempos, a gente estaria olhando para fora e assim, e aí, o que o outro está fazendo, o que o outro está fazendo, né, buscando referências fora, sabe? Bora. E foi um momento da gente buscar essa referência dentro. O que eu estou sentindo? Que eu tenho que ficar exatamente onde eu estou, fazendo o que eu já estava fazendo, sem me preocupar. Foi exatamente essa. Olha, e foi assim tão interessante que depois, né, bem depois, os relatos que vieram, né, de pessoas que falam, até umas foram se isolar no sítio, rancho, levou toda a família, outros se trancaram dentro de casa. Teve empresa que demitiu todo mundo, né, demitiu todos os funcionários. Ou seja, foi assim, cada um reagiu de uma forma. E né, lembrando que nós não estamos julgando e que cada um reagiu da forma que deu conta e que acreditou ser o certo. Mas para a gente, eu queria colocar assim, que para a gente foi maravilhoso, porque nós fizemos muita coisa. Na época, foi identificada a falta de material de EPI, né? O máscara, né, vários materiais aí, e naturalmente a gente foi pensando naquilo que a gente poderia estar contribuindo, certo? Então, assim, na nossa cidade foi feito um movimento muito bacana, sabe? Assim, praticamente todos os setores, né, de todos os segmentos, né, religioso, político, sanitário, todos, né, assim, empresarial, todos se uniram para enxergar, para olhar para soluções, né? O que a gente pode fazer diante dessa questão, né? E foi um movimento maravilhoso. Eu estava presente, né, por hoje estar na condição de presidente da Associação do Comércio da Avenida, né, aqui em Passos, e aí foi onde eu pude, onde despertou para aquilo que a gente poderia estar fazendo. Então, assim, a ideia começou da gente pensando no que a gente poderia fazer para entidades que estavam desassistidas, né? Então, assim, algumas entidades não tinham sequer, precisariam manter o funcionamento, que foi o caso do asilo, né? Asilo, várias entidades aqui. E a gente falou assim, olha, o que a gente pode fazer? Vamos produzir, a gente está com a fábrica funcionando, nós estamos com produção ativa, né? Vamos produzir máscara. A gente bolou aqui um modelo de máscara do qual a gente pudesse fazer de forma rápida, né? E eu sei que de uma atitude solidária, nós caminhamos para uma comercialização de máscara que, assim, abasteceu muitos, né, assim, chegou a abastecer hospitais, né, a população, a própria população que não sabia aonde recorrer, né, nós produzimos no ano passado mais de 500 mil de máscaras. Nós não paramos a produção, nós não tivemos nem um dia de
suspensão de atividade, né? Então, Maravilhoso. assim, foi um movimento tão bacana que acabou envolvendo outras empresas para colaborar nessa produção, sabe? Uhum. Profissionais, né, assim, né, costureiras em casa. Então, assim, foi um movimento enorme. Aí que a gente percebe, é o ponto que eu queria trazer, né, que eu comentei lá atrás, é que quando a gente faz algo para si, o impacto disso, ele é gigante. É gigante, porque o que foi movimentado, né, mexeu com a vida de muita gente. Muita gente, porque assim, foi trabalho, né? Que assim, a gente na época a gente falava assim, olha, diante das questões, quantos setores ficaram, né, assim, em situação complicada, vamos, né, assim, a gente está tendo essa oportunidade de gerar renda, vamos consumir, claro, de forma consciente, né? Mas consumir desses que tiveram que se adaptar, né? De repente fazer um pequeno negócio em casa. Então, assim, foi um Sim. movimento assim muito amplo, sabe? Além Uhum. dessa questão de gerar renda, de fazer um movimento gigantesco acontecer, também de trazer uma reflexão daquilo que a gente poderia ampliar, né? Consumir daqueles que estavam buscando forma de gerar receita. Perfeito. Como é que você vincula esse impacto todo com o fato de você ter compreendido melhor a questão do soltar o controle? Olha, Flávio, eu tive assim, uma clareza muito grande que eu não tinha absolutamente nada a fazer naquele momento, senão continuar com aquilo que a gente já estava fazendo. Porque assim, não tem o controle que a gente acha que a gente tem que estar querendo, está sempre mudando algo diante de uma situação. A gente sempre. Quando eu estava falando sobre controle para você, eu estava apontando justamente para isso, né? Uhum. Para essa questão que existe algo em nós que sabe melhor do que nós o que deve ser feito, como deve ser feito. E quando a gente quer assumir este controle, A gente não escuta. a gente não escuta. Não escuta, não vê, não escuta, fala, a gente fica cego surdo. É. Não consegue, quer dizer, assim, você imagina, não consegue raciocinar. E Né? quando eu vejo essa sua história, eu vejo que naquele momento de entrega do controle, de estar aberta, você vislumbrou algo que impactou 500 mil de pessoas. Foi. E não só isso, né? Essas são as pessoas que se beneficiaram ali do produto. Mas, e as costureiras, as famílias, né? Os outros comerciantes que de repente vocês se uniram em torno de um projeto, de uma ideia que veio, e aí a gente. Eu até vi aqui, né? Por exemplo, aqui eu vi um comentário aqui para você, né? Marina sempre à frente, inspiradora. Comentário do Ricardo Medeiros. Casal realmente dinâmico e empreendedor. Quando a gente começa a se aprofundar mais nessa jornada, a gente começa a entender que, poxa, mas essa ideia nem foi minha. Essa ideia veio para mim como uma bênção, uma Isso, graça. exatamente, Flávio, é isso mesmo. Não é uma coisa que a gente fala assim, eu tenho que pensar isso. Não, É, ela chega. maravilhoso. Muito bom poder Olha, e viver assim, muito né? natural, e tudo muito natural. Tudo muito natural. Simplesmente assim, é como se fosse assim, um desenrolar mesmo, sabe? Da situação. Eu falo assim, ela começou
com o encontro do Espírito. É um reabastecimento, né? Na terceira, não que eu não tivesse bem usufruído do primeiro encontro, nem do segundo, foram encontros, assim, muito ricos, né? E nesse terceiro momento, eu acho que, assim, que ele veio, assim, com uma iluminação mesmo para o momento, sabe? Assim, foi muito... eu posso descrever como algo divino, sabe? Sim, Foi perfeito. divino. É providencial, né? E eu acho que, eu vejo, Marina, que a gente passa a estar mais a serviço, né? A serviço dessa sabedoria. E não tanto achando que eu sei fazer, eu tô no controle, eu controlo as coisas. E quando a gente está a serviço, a gente pode impactar muito mais. A gente pode realmente fazer um projeto como esse que você fez. E com leveza, com tranquilidade, né? Porque a gente poderia fazer isso também, mas com muito esforço, né? Se fosse algo mais do nosso ego, assim, sabe? Aquela ideia, não, vamos fazer e tal, é aquela coisa que desgasta, que consome, que de repente não atinge tanto o que poderia atingir. E como você falou, não, mas Flávia, é natural, né? As ideias foram vindo, as ajudas também provavelmente foram chegando, então algo Sim. realmente divino. E olha que interessante, assim, esse relacionamento, né, quando você envolve, quando você, né, de repente, numa situação você envolve muitas pessoas, agradece a Deus o nível de relacionamento que a gente tem, né? A gente sempre, assim, relacionou muito bem, né, trouxe essa... Verdade, verdade. Assim, nós envolvemos, olha para você ver, naturalmente, sabe? Numa troca, né? Mas o que você está fazendo? O que você está fazendo? Olha, eu estou olhando para isso, tem essa possibilidade, né? Você não quer vir com a gente? Foram 5 empresas, dessas 5 empresas, foram mais de 100 costureiras, né? Então, Uau, assim, é muita gente, muita gente. Então, foi um trabalho muito bacana, né? A gente pôde lindo, assistir, lindo. continuar dando assistência às entidades, né? Então, é algo que eu falo assim, não exatamente o que você falou, sabe, Flávio? É um sentimento que a gente tem. Não é meu, não é nosso, é algo que a gente se dispõe a fazer de forma natural, né? Nós estamos, Maravilhoso. quer dizer, saber que a gente tem, assim, recurso, né? Nós temos recurso, né? E não é só, o recurso não é só de ferramenta, né? Ele não é só material, né? É um recurso de disposição, né? De empatia, de tudo, né? Assim, o recurso, ele vai muito além daquilo que a gente pode enxergar. Ou que poderíamos imaginar, né, como possível, né? Maravilhoso, Foi maravilhoso. muito Deixa eu ler bom. aqui alguns comentários para a gente se despedir também, mas eu quero ler os comentários antes. A Lani comentou aqui, ó. Marina, você falou sobre que a jornada mudou seu espírito de liderança. Como seus colaboradores reagem a esta mudança? Olha, em relação aos colaboradores, a gente teve, aqui na empresa, nós sempre tivemos muita proximidade. Então, assim, graças a Deus, essa liderança, ela sempre aconteceu de forma muito natural, né? O que nesse momento, né, assim, esse despertar, ele favoreceu na gente contribuir nas questões pessoais, né, nos aspectos pessoais. Então, assim, dentro da Legal. empresa, Flávio, assim, graças a Deus, sempre foi muito tranquilo, a gente sempre olhou para o processo, assim, pôs foco no processo, ao invés de focar no indivíduo, né? Quer dizer, assim, o processo, ele, né, assim, o processo, ele contribui muito para o direcionamento, né?
e você Sim. valoriza a atitude, né? E o processo você corrige, dá para corrigir através do processo. Então, essa liderança, graças a Deus, assim, né, nessas eternas, né, infinitas buscas, né? Isso favoreceu muito. Mas hoje eu tenho e é algo que eu queria muito, sabe? E eu acho que através do Inspire-se fez uma diferença muito grande. Como líder, conseguir impactar de forma pessoal a vida dos nossos colaboradores, sabe? De conseguir levar a informação de forma mais natural, sabe? Né? Vamos olhar para essa direção, né? Olhar, porque assim, o RH aqui na empresa sou eu, sabe? Eu adoro o RH. Eu adoro. Como diz o Zé falou assim, nossa, a conversa sem fim. Né? E ela não tem sido, olha que interessante, e não tem sido uma conversa sem fim mais. Hoje tem sido conversas objetivas, mas com ela com um conteúdo, né, assim, uma essência que poucas palavras bastam. Perfeito. Então, isso fez muita diferença. Né? Então, assim, coisas simples que a gente nem percebe, sabe, assim, que está contribuindo, né? Levar assim um olhar, falar assim, nossa, né? Eu admiro você por essa postura, né? Assim, por essa um caso específico, né? Assim, eu vou falar rapidamente. É uma colaboradora, ela tem questões sérias com a mãe, sabe? E eu falei assim, olha, eu admiro muito, né, assim, essa sua postura de não se vitimizar, né? A tranquilidade, assim, para ela não é nada tranquilo, né? Realmente é muito difícil, né? É bastante desafiador, mas assim, a postura dela em não se vitimizar traz assim, uma leveza para a situação que, infelizmente, muita gente não compreende. Né? Gostaria que ela tivesse ali apavorada. Eu falei assim, não, fala assim, você tá... Ela falou assim, olha, você não tem noção tanto que isso que você falou fez bem para mim. Porque para mim tá tudo certo, mas as pessoas não compreendem. Eu acho que a gente tem que sofrer com isso, tem que sofrer com a situação, né? Então, Olha assim, só, são perfeito. muito legal. Muito bom, muito Muito bom. legal. Ótima pergunta, Alane, obrigado. Deixa eu ver aqui então os últimos comentários. A Regina comentou aí, inspiradores, conversa oportuna demais nesse momento desafiador. Oi, Regina, show de bola, obrigado. A Regina, um Creonice, beijo. Regina é minha a Cre... prima, linda. então, ela tá aí, ó, a Regina. Regina Henrique, A da mamãe. Creonice, sua amigona também, live maravilhosa, super construtiva, parabéns, Marina, você inspira muita gente. E a Regina, gratidão pela partilha da experiência. Marina, acho que a gente vai ter que marcar mais vezes também, né? Porque são tantas coisas, né, que eu lembro assim que a gente pode compartilhar. Tem. E Graças o a mais Deus. maravilhoso realmente é você. Ah, a Lani mandou um parabéns aqui para você, ó. Parabéns por Obrigada. ser uma líder acolhedora. Obrigada. A, La- a Lani trabalha com empresas também, então ela acho que ela tem bastante essa visão, né, empresarial. Que Show de bola, bacana. Lani. Obrigada, Lani. A Lani é mineira também, viu? Ela morava, bom, agora já tô, não lembro, Lani, se você é mineira, mas eu acho que é mineira. Ela morava em Belo Horizonte e agora mora nos Estados Unidos. Então tá, Marina, quero te agradecer de novo, né, pela oportunidade, por toda essa partilha, essa conversa muito acolhedora mesmo, muito quentinha. A conversa foi muito gostosa. Coisa boa, Flávio. Eu também fico muito, muito feliz e agradecida. É sempre muito bom a gente fazer essas trocas, né? É sempre né, eu falo que a gente está sempre, né, a gente que está sempre na busca, né? Que a gente, esses momentos são riquíssimos.
Eu espero você para uma próxima, para um próximo Inspire-se também, para que a gente possa Então, aprofundar mais um pouco juntos, né? Talvez numa outra etapa também, até aprofundar um pouco mais no assunto também, né? aham. E deixa eu só comentar aqui, ó, o André também. André, parabéns, Marina, sensacional a live. Obrigada, André. Um beijo grande. Recadinho para o André, né? O André está aqui do lado, né? O Então, André da TV, mora né? aqui do lado em Itapevi. Precisa participar aqui conosco novamente, André, né? Num outro grupo, você vai ver que realmente vai ser muito bom. A Leila mandou aí prosa muito boa, Marina, gratidão. Beijo, Marina, Leila só para Lage. a gente não estender muito mais, a gente poder liberar as pessoas aqui também. Eu quero agradecer você, agradecer a todos que ficaram aqui, né? Os seus convidados também, as pessoas que participaram aqui da live. O tempo de vocês, né? Maravilhoso vocês terem dedicado esse tempo. Muito obrigado. E Marina, eu vou deixar para você deixar as últimas palavras aqui, inspirar as pessoas e a gente se despede. E é isso. Vou passar a palavra para você. Ô, Flávio, eu só tenho que agradecer, primeiro, Deus, né, por ter colocado você na sua missão, né, e você ter reconhecido essa missão. Gratidão a você por reconhecer, porque eu acho que isso é uma missão muito, muito importante, muito nobre. São poucos aqueles que reconhecem, né? Então, assim, a, Confesso a que eu demorei minha... um pouquinho, viu, Marina? Hã? Você demorou? Acho que eu fiquei protelando um pouco demais. Mas fez parte. Isso aí, você estava no abastecimento. Verdade. Graças a Deus você chegou até a gente. E assim, olha, né? Não sou só eu, não. Meu marido, minha filha, minha mãe, meu pai, minha irmã, que assim, a família toda, meus primos, é muita gente que já teve essa grande oportunidade, né, de se inspirar através do Inspire-se, né? Amigos, né? Amigos aqui da nossa cidade. Então, isso é muito bacana, viu, Flávio? Assim, esse reconhecer essa missão, né? Acho que nós todos estamos aqui em uma grande missão. Então, é a gente olhar para dentro de si e permitir isso aí que é divino, é maravilhoso e não dá para descrever. Não dá para descrever, é só vivendo mesmo, né? Show de bola. E é para todo mundo, viu, Flávio? Não tem essa de ficar procurando todos. problema, não. Tem esse negócio de falar assim, eu só vou se eu tiver um problema. Não, é para todo mundo. Exatamente. Não venham com essa, não, né? Não vem com essa de ficar assim, é só para quem tem problema. Não. Não sou ansiosa, não tem. Não, é para todo mundo. É para todo mundo. É um presente de despertar, de né? Exato. Despertar. Né? Perfeito. Show de bola. Marina, obrigado. Pessoal, então, para quem está assistindo aqui o vídeo, muito obrigado por ter assistido, ter ficado até o finalzinho aqui com a gente. Tenha um ótimo final de semana. Nós nos vemos semana que vem, às 15 horas e 15 minutos, na terça-feira, para a nossa próxima live. Um ótimo final de semana. Muito obrigado. Deus abençoe você e tchau, tchau. Amém. Amém.